Bonjour! Novamente eu passei aqui para gravar a segunda parte desse vídeo falando sobre a fé. Não deu tempo de terminar porque tinha uma reunião, mas eu quero que você guarde algumas experiências pessoais. Pelo menos eu vou contar uma experiência pessoal a respeito dessa fé, a respeito dessa atitude de fé. Porque na verdade, meu irmão, a fé, o que Tiago escreveu, que a fé sem obras ela é morta. A fé ou é ou não é, como diz aí o bispo, né? Ou é ou não é, eu preciso agir. A fé não dá para eu ficar esperando as coisas acontecerem do nada, né? Ou a fé ela gera ação. Na vida do paralítico de Cafarnaum, que eu falei no vídeo anterior, ali foi uma ação que eles geraram, a fé gerou essa ação neles, foi uma atitude ativa. E na vida de Marta, ela precisava ficar passiva. Mas nos dois contextos era necessário uma atitude, era necessário uma ação. E a fé é isso, ou você age a fé, ou você não age. E se você não agir, não vai acontecer. Não que as coisas aconteçam por causa de você, as coisas acontecem por causa de Deus, por causa da graça de Deus. Eu não estou falando também de salvação, porque é lógico que o maior interessado em fazer as coisas na sua vida é Deus. Davi, quando ele orou ao Senhor, ele agradeceu dizendo: Senhor, das tuas mãos nós te damos. O entendimento de que tudo que nós fazemos, tudo que nós temos vem de Deus, dele é o querer e o efetuar. Nós temos sim esse entendimento, mas nós precisamos agir a nossa fé. E eu quero contar para você uma experiência minha que foi de agir a fé, que foi justamente quando eu li esse texto do paralítico de Cafarnaum, num momento de muita provação na minha vida, num momento muito difícil, muito delicado da minha vida. Eu trabalhava já com vendas e eu estava sem carro, fazia visita aos clientes a pé ou de ônibus, e às vezes atravessava a cidade de ônibus, demorava uma hora e meia de viagem de ônibus para atender um cliente, para vender, e eu ia lá, encarava isso, mas eu orando a Deus e lendo a palavra dele, eu li esse texto do paralítico de Cafarnaum e saltou para mim essa atitude de fé. Ora, Deus é comigo. Ora, Deus é na minha vida. Ora, Jesus estava pregando em Cafarnaum. Ora, Jesus era o próprio Deus feito homem no meio das pessoas. Que coisa maravilhosa. Por isso que a casa encheu. Por isso que muita gente entendeu. Jesus está ali. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Deus está presente ali. E aquelas pessoas encheram aquela casa. Ora, Deus se faz presente na minha vida. O Deus Todo-Poderoso, o Criador, ele se faz presente na minha vida. Ele me ouve, ele conversa comigo, ele realiza milagres. Então eu olhei que aqueles homens levaram o paralítico, eles agiram a fé. Se eles ficassem esperando, olha, ele é Deus, ele é Todo-Poderoso, quem sabe ele vai passar por aqui. Bartimeu, também um homem necessitado, um homem cego, estava à beira do caminho. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu a multidão que passava, ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquilo ali foi uma atitude. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu podia ficar falando: não, eu vou ficar aqui na minha, que se for da vontade de Deus, ele vai me tocar e vai me curar. Não, Bartimeu agiu. Bartimeu falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu acho interessante o fato de que todo mundo ali ao redor se levantou contra. Pelo menos é isso que a gente entende ao ler o texto. Fica quieto, cara. Poxa, não incomodes o mestre. Você já viu isso algumas vezes na Bíblia, não é? Fica quieto, não incomodes mais o mestre. E Bartimeu, o texto diz que ele insistia cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha só a ação de Bartimeu. E eu vou contar para você o que aconteceu. Então eu estava sem carro, trabalhava com vendas, era preciso um carro para mim, era necessário, eu precisava de ter um meio de transporte. E aí eu orei a Deus, li esse texto da palavra e o que eu falei? Poxa, eu preciso de um carro. Deus me dá um carro. Como é que Deus vai me dar um carro? Eu vou ficar esperando? Eu vou tentar juntar aqui o dinheiro? Pode ser. Mas eu falei, eu vou agir a fé. E Deus colocou isso no meu coração. Eu tive essa atitude. Eu cheguei naquele que na época era ali o meu chefe, o meu patrão. Falei: olha,
eu estou vendendo, estão aí os meus resultados, mas está difícil por conta da falta de um transporte para eu me locomover. Eu preciso de um carro. Ele olhou para mim, certo, e aí? Tipo assim, né? E eu com isso. Eu falei, eu quero que o senhor compre um carro para mim e desconte da minha comissão. As comissões que eu for ganhando de venda, o senhor vai descontando já aí. O meu pagamento, o senhor vai descontar o carro. Eu preciso da sua ajuda. Né? Falei com tudo ali, marquei um café com ele e falei, eu agi. E ele ficou me olhando com um olho assim, assustado. Talvez ele não esperasse aquilo de mim, mas eu agi a minha fé. Eu coloquei aquilo, falei, Senhor, eu preciso de um carro. E eu não estou falando para você que Deus é um Deus que está preocupado com essas coisas materiais. Não estou falando para você que você tem que ficar, você vai prosperar, que a sua vida é isso. Eu não estou pregando aqui materialismo, não estou pregando das coisas terrenas, mas estou falando do nosso dia a dia, da nossa vida. Isso faz parte, porque a fé, quando a gente age dessa maneira, isso faz parte da nossa comunhão com Deus. Isso é um exercício da nossa fé. Orar, falar com Deus, confiar em Deus, colocar todas as coisas da nossa vida diante de Deus e ver Deus agindo também nas coisas materiais. Tá entendendo? Estou falando, estou pegando teologia da prosperidade, longe disso. Mas Deus também age em todas as esferas da nossa vida. E aí eu falei para ele, você desconta do meu pagamento, o senhor desconta do meu pagamento, eu preciso disso. E ele coçou a cabeça para cá, coçou aqui, coçou ali, coçou. Se ele assistir, ele vai saber, ele tinha uma mania de coçar. Quando a gente falava de dinheiro com esse chefe, ele coçava assim um cotovelo, coçava o outro, dava logo uma agonia. E o Espírito Santo agiu ali, Deus agiu. Ele falou, tá certo, compre um carro. Vai lá, procure, ache o carro que você quer e a gente vai fazer desse jeito. Meu irmão, que bênção, que testemunho que foi para mim aquilo, para minha própria vida, porque Deus colocou no meu coração, eu agi a fé e foi uma bênção. E Deus fez, porque eu creio que Jesus, como viu a fé do paralítico de Cafarnaum e a fé dos seus amigos, Jesus viu a fé em mim. Como que era fé? É a atitude. Agora eu quero lembrar para você, para esse vídeo não se alongar muito, eu quero falar de alguns personagens bíblicos que eu não citei no vídeo anterior. Falar de fé, a gente fala do pai da fé, Abraão. Abraão teve uma atitude, uma atitude de fé. Como é que Deus viu a fé de Abraão? Foi na atitude de obediência. É Deus que está falando comigo. Deus falou isso, eu vou fazer, e ele agiu a sua fé, ele creu em Deus. Davi, quando chegou diante daquele exército, eu vou citar poucos personagens, a gente podia falar de muitos exemplos, mas Davi, quando ele viu aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, o exército do Deus de Israel, ele falou, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E aí o pessoal falou, garoto, fica quieto, rapaz, fala besteira não, tá vendo que não tem ninguém aqui pra... Não, peraí. Qual é a recompensa que tem para quem enfrentar esse gigante? E aí falaram para ele, Davi agiu a sua fé, Davi foi lá, era grande, era forte, ele era um menino, não tinha nem armas, ferramentas que eram suficientes para enfrentar o gigante, mas ele agiu a fé, ele falou, Senhor, eu vou no teu nome, foi lá no ribeiro, pegou as pedras e play, acertou o gigante. Agiu a fé, o que ele tinha era fé, não nele, ele tinha fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus dos exércitos. Se você olhar no Novo Testamento, aquela mulher cananeia que chegou aos pés de Jesus, me abençoa. Jesus falou, filha, não é assim, não se dá comida aos cachorrinhos, né? Aí ela conversou com Jesus, ela agiu a fé. Eu fico impressionado porque muita gente desiste, às vezes, nas primeiras tentativas. Aquela mulher, não, peraí. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus senhores. E aquilo mexeu com o coração de Jesus. Foi agir a fé. Ela agiu. Não, Senhor, eu tô aqui. Aquela mulher do fluxo de sangue que... Olha, se eu pelo menos tocar na orla dele. Se eu pelo menos tocar na orla do vestido do mestre. É claro que há todo um significado, um simbolismo nessa atitude, né? Há um termo, uma questão cultural também. Mas ela agiu a fé. Se você olhar o centurião
Diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus pôde dizer, nem mesmo em Jerusalém. Eu achei tanta fé. Ele agiu, ele foi lá e falou com Jesus. Se você vê Jairo, como foi a situação de Jairo, tanta gente falando mal, vai dar errado. Cara, não incomodes mais o mestre, esquece disso. E talvez você ouça isso na sua vida, nos seus projetos profissionais, seu projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida familiar? O serviço que você pretende prestar para Deus nessa terra? O teu chamado que você crê que é Deus e você. Mas quantas pessoas têm falado, cara, não é assim, peraí, olha aqui, vamos lá, não é bem assim, não incomodes o mestre, haja a sua fé. Deus te chamou, Deus é contigo, Deus está pronto a te abençoar, faça a tua parte, haja a tua fé. Eu tenho experiências com isso, Deus tem me dado vitórias, Deus tem me abençoado, mas não é por isso que eu sirvo a Ele porque Ele é Deus, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele mandou o seu Filho para morrer por mim. Não é pelas coisas que Ele pode me dar que eu sirvo a Ele, mas para as coisas que Ele pode me dar, eu vou agir a minha fé e vou tomar posse pela fé, em nome de Jesus. Assim seja na minha vida e na tua vida. Deus abençoe.